tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Rolê da Tarde. Esse programa que é sempre muito repleto de entretenimentos, convidados especiais. E é claro, se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Ju Reis, apresentadora desse programa tão diverso, recheado de coisas boas. Já acompanha aí, compartilha com a galera, para todo mundo ficar por dentro do nosso Rolê da Tarde. E ó, hoje o nosso tema... já tá assim, me dando água na boca. Eu já babei aqui, gente. Nem é brincadeira antes do programa começar. Vocês acreditam? Porque nós vamos falar sobre Páscoa e sobre as tradições da Páscoa. Porque quando a gente fala esse nome, automaticamente vem os chocolates, os doces. E é óbvio que vamos falar sobre isso. Mas também, você já sabia, já ouviu falar que no Brasil existem diversos tipos de doce que também marcam a Páscoa? Então hoje nós vamos descobrir tudo sobre isso, vamos falar sobre variedade de chocolates, vamos experimentar chocolates também, tá? Então eu tô muito ansiosa pra ter esse momento junto com vocês, mas eu trouxe aqui ela, que é especialista no tema, porque eu não poderia falar sobre chocolate só como uma consumidora, né? Então eu trouxe quem entende do assunto. São mais de 25 anos na área. Ela é a melhor confeiteira que vocês vão ver aqui no Rolê da Tarde. Ela faz bolos deliciosos também e ovos de Páscoa, do jeitinho que a gente ama. Eu fico arrepiada, sabe? Porque toca no meu íntimo. Todo mundo sabe que eu sou alucinada em chocolate. E assim, tá sendo difícil não olhar para os chocolates, não entender mais sobre ele. Então eu vou passar a palavra para quem entende do assunto. Seja muito bem-vinda, Flávia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Conta um pouquinho sobre você, como você chegou nessa profissão, que assim, tão amada por nós, mas às vezes as pessoas nem sabem o trabalho por trás, como faz para conseguir fazer um ovo bonito desse. Gente, tô salivando de verdade, então conta tudo sobre você antes de falarmos sobre o chocolate. Então, eu chamo Flávia, né? Eu sou casada, tenho 2 filhas, uma de 15 anos é a Yasmin e uma de 10 anos, a Lavínia, né? Eu comecei, na verdade, sou formada em técnica e nutrição. O meu sonho, assim, né, quando a gente sonha, era fazer nutrição. Embora pelos percalços da vida aí acabou distorcendo, né, a questão da maternidade, né? Sei bem. Então, por questão da maternidade acabou que eu indo para outros caminhos, embora eu trabalhei muitos anos na área de nutrição, né? Mas, com as questões financeiras, foi onde cheguei dos doces. Onde cheguei nos doces. Bom. Trabalhei muitos anos, trabalhei 18, quase 20 anos na área de nutrição, graças a Deus. Mas chegou um momento que casamento, né? Sabe, que aqueles gastos todos. E aí eu fui entrando na área do chocolate, dos doces, né? Nunca me imaginei fazendo bolo na vida, assim... para fora, embora minha mãe sempre fez cursos, cresci vendo minha mãe fazendo cursos, né, de confeitaria, isso, aquilo, e aquilo eu sempre fui muito curiosa, Então, tudo que eu via, eu já queria mexer, eu queria fazer, e assim foi indo. Acho que isso já vem de raiz, né, de uma criação assim. E aí, quando chegou o tempo do, né, casamento, e casa, imóvel, compra, aquisição de imóvel, essas coisas, o custo, né, a gente eleva, né? E aí a gente foi em busca de... uma fonte extra. Uma fonte extra, né? E eu comecei fazendo trufas, na época. Trufas. Inclusive, como eu estava comentando com você, hoje eu nunca parei para pensar que tem 25 anos que eu trabalho com chocolate. Gente, é uma vida. É minha idade, eu falei pra ela. 25 anos eu trabalho com chocolate, que hoje eu fazia a conta, porque bolo, eu tô em média aí, o quê? Nós estamos em 2025? Isso. 2010, uns 15 anos. Agora, chocolate... O chocolate, você tá assim abismada, mas eu tenho 46 anos já. Gente, parece, por favor, né? Intacta, uma deusa. Então, e aí foi onde eu comecei, né? A fazer trufas, aqueles cones trufados. E teve uma reviravolta na minha vida, na verdade, né? Meus pais são do Nordeste. E aí, aquele sonho de todo nordestino voltar pra terra, né? Natal. E aí, na época, eu tinha 19 para 20 anos, foi o tempo que nós fomos lá, em anos de 2000, mais ou menos. Minha mãe não conhecia Salvador, não conhecia a Bahia, agora hoje é minha paixão, né? Aí, fomos, né? Meu pai aposentou e fomos morar em Salvador. Na época, eu tinha 20 anos, meus irmãos um pouco menores. E chegou lá, eu no auge, tinha acabado de me formar,
Eu já estava com uma vaga, assim, de ir para trabalhar na área de hospitalar, tudo, né? Tive que abrir mão, porque, pô, eu vou seguir, vou acompanhar meus pais, né? E aí, caí em Salvador. Vou fazer o quê, né? Vou fazer o quê? E aí, lá eu não tive dificuldade para emprego. E aqui eu já estava começando a mexer com o chocolate, porém não dei continuidade. Eu já fazia aqui em São Paulo, né? Sempre fui de curiosa, né, nas coisas. Aí chegou lá, eu falei, vou fazer o quê? Vou vender alguma coisa. E foi na época de Páscoa. Ah, chegou Foi no tempo ano, certo. sim, no começo do ano. Porém, eu tive uma dificuldade muito grande em questão de chocolate, porque lá é o clima, né, altas temperaturas. Derrete tudo. Isso. E só que lá, eu não conhecia esse tipo de chocolate, que é um chocolate hidrogenado. Já pega a dica, pessoal, que mora aí em lugares ultra calorentos, como na Bahia, chocolates hidrogenados. Hidrogenado. Eu acredito que todo o Nordeste, né, assim seja esse chocolate hidrogenado ou os fracionados, né? Que nós temos aqui também em São Paulo, porém aqui em São Paulo, já que nós temos uma temperatura melhor, então a gente usa mais chocolate de primeira qualidade, que se fala chocolate nobre, né? Sim. E foi quando eu comecei a fazer. Comecei lá em Salvador. Já fiz aqui, né, um ano antes de se mudar, de né? mudar, né? Fiz aqui, porém dei continuidade de lá. E aí, embora, um ano após, voltamos novamente para São Paulo. Não deu certo, Salvador. Volta pra capital. Volta para São Paulo. Pro business. E aí ficou. E aí todo ano, aquela coisa assim, porque o meu prazer é ver pronto. Então, aquela curiosidade de querer fazer, ver prontinho assim. Na hora que vejo prontinho, nossa, que lindo. Eu falo, ai, bebê de mamãe nasceu. Sabe assim? Então, o meu prazer é ver pronto. E aí foi. Só que assim, com certeza, por questões financeiras, veio como uma renda extra, né? E aí ficou. Aí hoje me dei conta, já tem 25 anos que eu faço ovo de Páscoa. E a sua principal fonte de renda, sua renda fixa hoje? Hoje sim. Que demais! Hoje sim. Eu trabalho com bolo, né, com a confeitaria, porém na época da Páscoa eu foco nos ovos. Nos ovos de Páscoa, no chocolate. Ela falou que o prazer dela é ver o ovo pronto. Gente, meu prazer é comer, eu não podia deixar de falar isso. Meu prazer é olhar pra isso aqui e pensar, nossa, vai ficar tão bonito na minha barriga. É muito gostoso. Conta aqui pra gente quais são os sabores que você preparou aqui pro nosso rolê da tarde hoje. Ó, eu trouxe esse daqui pra você ver a diferença. Esse tá com a casquinha de chocolate, porém é um chocolate fracionado, que eu trouxe pra vocês provar, pra você ver a diferença. Tem um recheio de chocolate com doce de leite e brownie. Gente. Que eu acredito que vai ser um das novidades da Páscoa, o brownie. É novo no seu cardápio? Sim, esse é novo no meu cardápio. Gente, em primeira mão vou experimentar pra vocês. Pode ter certeza que minha cara não vai negar. Então, ó, já anota o nome dessa mulher pra vocês já fazerem os pedidos de Páscoa de vocês. E esse aqui? Esse também vai ser top, eu tenho certeza. Tá difícil pra mim, tá difícil pra minha Nutri que tá assistindo aqui agora. Ah, esquece Nutri agora nesse momento. Uma vez ou outra pode, né? Pode. Ó, esse daqui, ele tem um diferencial. Eu vou ver assim, ó. Esse daqui, ele tem aqui, ó, uma casquinha. Ele não é chocolate, ele é brownie. Pelo amor! A casquinha dele é brownie. Aí ele vem uma capinha de chocolate, né? Aí ele vem com creme de avelã embaixo. E o diferencial, o mousse de limão com o morango, para dar aquela quebrada explosão de sabores. Ai, meu Deus! Para dar aquela explosão de sabores. Gente, entendeu? E o moranguinho por cima? E o morango por cima, porque o morango é o queridinho, né? De todo mundo, é o queridinho. Gente. O morango é o queridinho. Mas a combinação do morango, a acidez do morango, a acidez do limão, com o doce, o chocolate do creme de avelã e a casquinha do brownie foi a diferença. Minha barriga tá fazendo barulho aqui, tá difícil pra mim. Flá, você comentou muito sobre coisas técnicas também, né? Por exemplo, a mistura do mousse de limão com o morango, dá uma incrementada ali. Eu queria aproveitar que você tocou nesse tema pra perguntar. A gente fala muito sobre chocolate na Páscoa, mas existem outros doces nessa época que também são muito valorizados, que você poderia, por exemplo, citar pra gente? Ou o que mais sai pra você são realmente os ovos, o chocolate? A gente falou muito sobre chocolate mesmo, né? Mas, por exemplo, eu sou uma pessoa alucinada por doce de leite e paçoca.
Existe também essa questão, assim, da gente mexer com outros doces nessa época? Existe sim, porque tem uns recheados, né? Que, por exemplo, esse ovo que está aqui, ele é o recheado, é a casca recheada. Aí, então, tem o paçoca, o brigadeiro de paçoca, tem o brigadeiro de amendoim, tem o crocante de amendoim, tem um doce de leite, pensa que não, mas sai muito doce de leite. Tem, eu não sei exatamente qual é a região, mas agora tem um sensacional, acredito que não é brasileiro, mas tem uma novidade no mercado que é o caramelo com canela. Nossa, diferente. É. Ah, mas se bem que traz muito dos churros, né? Porque o churros também, tem ali o doce de leite com isso. canela, gostoso. Ó, todo doce vira chocolate. E todo doce vira ovo de Páscoa. Você pode rechear com o brownie, você pode rechear com churros, você pode rechear com doce de leite, você pode rechear com o recheio que você quiser, você pode fazer. Agora, na sua visão como profissional, 25 anos aí no mercado, qual que é a tradição de Páscoa que você acha que, assim, é essencial, que todo mundo sabe e vai atrás? Além do chocolate, tem alguma que você olha, por exemplo, nessas receitas do mundo, que você fala, nossa, isso daqui tem que ter? Por exemplo, sei lá, o bacalhau. O bacalhau é um prato típico da Páscoa, sim. né? Tem alguma outra que você acredita que... Eu acredito que... de tradição que vem de bem, né, de antigamente, eu acredito que o ovo tradicional. O ovo tradicional. O ovo tradicional, sai bastante também. Ainda... O sem recheio, o tradicional. Que aqui é o famoso bombonzinhos por dentro, né? Ah, eu gosto. Aí sempre aqueles bombonzinhos pra dentro, bem recheado. Isso é o tradicional, é a tradição. O que você acha que, por exemplo, pode diferenciar uma tradição do Brasil dos outros países? Tem alguma coisa que você tem em mente, por exemplo, aqui no Brasil a tradição é essa e lá fora já é outra coisa? Eu acredito que o Brasil é muito... acho que o sabor, né? Eu acho que... E as frutas típicas, eu acredito. Quais são as frutas que você mais coloca nos ovos de Páscoa, que mais sai pra você? Maracujá, morango, o coco, né? O coco é o pioneiro. Ah, que delícia! O recheio de leite condensado com coco. Esse é o pioneiro. Maracujá muito também, os mais pedidos são maracujá, o coco, o morango. Morango que vira meio que sensação. Isso. Agora, algo que acho que as pessoas podem não acreditar, mas tem os fãs do abacaxi. Minha mãe é essa. Os fãs do abacaxi. Inclusive, nasceu uma receita aqui agora na minha cabeça. Já dá dica pra gente, já coloca no seu cardápio. Uma geleia de abacaxi, uma casquinha de chocolate ao leite com uma geleia de abacaxi e fechada ela com chocolate ao leite, ou para quem já quer uma mistura de sabores, um chocolate meio amargo, com uma gelezinha de abacaxi, com pedacinhos de abacaxi. É uma fruta muito natural do Brasil e é maravilhoso. Maravilhoso. Esse é o episódio do Rolê da Tarde mais difícil pra mim, tá? Eu queria deixar isso muito claro. Tá difícil me concentrar aqui com ela falando, com as coisas na minha frente, com fotos que vocês vão ver daqui a pouco. Mas eu queria também saber se existe algum doce que você acha que merece o reconhecimento no nosso país que ainda não tem. Agora a gente pode falar além dos ovos de Páscoa. Você, como super especialista aí na área, tem algum doce específico que você acha, isso daqui tinha que ser valorizado? Sem ser Sem ser o chocolate, os ovos. Os ovos? A ambrosia. Ambrosia, eu nunca nem ouvi falar. É uma compota feita com leite. Que eu acho que muita gente não ouve falar. Mas é um doce muito, muito bom. Eu sou apaixonada por ele. Mas aí, por exemplo, um gosto aproximado pra gente conseguir até doce de leite. Ah, mentira. Só que ele tem uma fermentação, ele, na verdade, eu não sei exatamente como ele é feito. Eu tento fazer em casa, né? Mas assim, meu pai fazia muito quando era de pequena. Então, ele talha o leite. É claro que os especialistas que fazem ambrosia falam isso porque eu vejo isso muito no Nordeste, né? Nordeste é uma região que tem ambrosia. Bahia, né? Vamos dizer assim. Eu amo. Eu como muito quando vou lá. Tem um lugar específico lá que eu vou lá só para estar comprando essa compota. Então, eu acho que deveria ser reconhecida. Ambrosia. Uma ambrosia. Diferente. E agora eu queria até puxar esse tema, porque você falou sobre Nordeste, que você só come geralmente quando você vai pra lá. Existe alguma tradição que você carrega desde sempre, ou que a sua família carrega nesse intuito de receitas, podendo ser doce ou não, mas que a gente pode olhar e falar assim, isso daqui passou de geração pra geração? Eu acredito que o peixe, né? Porque a família, assim, eu nasci em São Paulo, a minha família é toda nordestina. Porém, a família tem uma tradição que tem que ter aquele almoço de Páscoa e não é bacalhau.
É o peixe É mesmo. o peixe. É a muqueca de peixe, é o peixe. Não é questão de bacalhau. Bacalhau em casa só quem come é meu pai. Porque nós somos peixe mesmo. Nós somos netos de pescador, né? Então, acho que não sei se tá no sangue, né? Ai, que tudo! É, meu avô foi pescador. Então, eu acho que tá no sangue. Então, eu acho que o peixe. E o peixe e o chocolate. E aí, quando, por exemplo, tem festa na sua família, qual é o doce que você sempre leva ou que eles confiam de olhos fechados, assim, nas mãos da Flávia? Fala, isso daqui tem que ser ela. Torta holandesa. Olha, diferente! Torta holandesa. Ou a torta holandesa ou a torta de limão. É o que eles mais gostam na época de festa. Pra quem não conhece sobre torta holandesa, a gente quer que a Flávia explique pra gente o que é esse doce. Aí você me pegou. Eu amo, eu simplesmente amo, principalmente aquela bolachinha Isso maravilhosa mesmo. no final que vem, meu Deus, eu fico ansiosa pra comer tudo pra chegar na parte da bolacha. É uma torta holandesa, né? Que acho que o nome já fala, né? Ela não é brasileira, né? Aí ela é uma massinha fininha de bolacha com manteiga. Depois ele vem um creme à base de... Tem pessoas que acham que não, que é chantilly, mas não é chantilly. A verdadeira torta holandesa, ele é um creme à base de leite condensado, creme de leite somente. É claro que a minha tem um toque especial que eu não vou revelar pra vocês. Não, né? Que é o meu diferencial, né? Porque assim, toda receita eu modifico, né? Eu adequo ela. Tem que ter um toque, porque senão Isso. fica igual, né? Isso. E é o meu diferencial na torta holandesa, porque é o que eu mais, na época de festa de Natal, Ano Novo, é o que eu mais vendo, é o que eu mais pedido é a torta holandesa. Muito E bom. realmente ela é muito boa. Aí em cima ela vem uma capinha de chocolate, ou amargo ao leite, né? Depende da preferência da pessoa. E a decoração finaliza com... É simples, ela é muito simples, porém é muito gostosa. Eu já tô aqui salivando, gente. Agora eu quero a torta, eu quero o bolo, eu quero os ovos. Daqui a pouco ela vai falar mais alguma coisa que eu vou estar querendo também. Como diria o meme, vou estar querendo. Muito bom. E qual que é o seu doce favorito, assim, estando na área há muitos anos, tendo que experimentar, porque a gente sabe que receita não tem como, né? Claro que acho que depois de um tempo você já sabe o ponto certinho, mas, por exemplo, minha mãe sempre falava, antes de ficar pronto você tem que experimentar, tem que ver como tá. Até hoje você faz isso? Sua mãe é sábia, porque eu não consigo finalizar uma receita sem experimentar. Sem experimentar. Por mais que eu seja que o ponto é aquele, mas eu tenho que experimentar. E assim, na pontinha ali da colher, Da né? colher, a minha mãe faz isso assim, é literalmente uma ponta que ela joga na mão e experimenta. Isso, não é uma colher inteira, é aquela pontinha da colher. Porque ela fala também que ela não é confeiteira e tudo mais, mas assim, ela manda muito, mãe. Também sou fanzaça, mas assim, ela sempre fala que quando a gente experimenta em excesso, acaba perdendo Sim. o tato, né, da coisa. Isso, porque você já vai estar ali com muito sabor, você não consegue identificar, na verdade, o que está certo e o que está errado. Boa. Né? Você não consegue identificar o que está certo e o que está errado. E qual que é o seu doce favorito, principalmente na época de Páscoa? Chegando assim, se você tivesse que falar, nossa, esse daqui é o meu. Olha, se eu fosse fazer um chocolate para mim, agora, esse ano eu vou fazer o brownie, né? Pra você, exclusivamente. Pra mim Mas vai ser nem o brownie. olha que esse daqui já Sim, é esse é seu, brincadeira. esse é seu, esse é Ela seu. já olhou assim, eu, ih, vou ter que dividir. Mas nesse período agora eu não como, que eu acabo enjoando. É muita Então, eu coisa. sempre deixo um prontinho lá, né, no cantinho guardadinho pra mim, depois passar Páscoa. Aí eu deixo sempre um recheadinho maracujá, Ai, assim, que uma coisa mais ácida, um limão, assim, uma coisa mais ácida. Flá, quanto tempo dura um ovo desse na geladeira? Na geladeira, depende, porque assim, eu posso falar aqui pra você que dura, vamos lá, eu vou falar assim, vai durar 15 dias. Porém, algo que as pessoas não conhecem, porque o chocolate, ele embolora. Olha, eu não sabia disso, hein? Por causa da umidade. Nossa! É. Então, às vezes, depende da geladeira, a gente pode até ficar 15 dias com o chocolate na geladeira. Uma trufa, um chocolate recheado. Agora, assim, o morango já não fica, aí eu te dou 3 dias, né? O máximo, se for um recheio de morango. O morango, principalmente natural, o máximo 3 dias. E tem Não algumas fica muito. composições também que vão meio que ficando aguadas, né? Isso, vai soltando água, principalmente as com frutas. Ano passado eu falei assim, nossa, eu não vou comer agora, eu vou guardar pra comer daqui a umas 2 semanas, mais ou menos. E aí, quando eu fui ver, já não dava mais pra comer. Gente, que decepção que eu fiquei. Assim, eu falei, meu Deus, eu não consigo mais comer meu ovo, porque o MM já tava em um estágio Isso. 100% É o açúcar. diferente. O açúcar contato com a temperatura, ele acaba aguando, né? Ele acaba caramelizando, na verdade, Caramelizando. né? As pessoas pensam que não, que a temperatura fria não, mas também. Ele vai derretendo, na verdade, né? Ele vai derretendo. Então, 3 dias ali
para os que tem fruta, Frutas, no máximo. Isso. E os normais... Se for por técnica, um ovo de Páscoa que nós fazemos, se não usar creme de leite nele, ele vai durar até 15 dias. Nossa. A partir do momento que você coloca um recheio que vai usar creme de leite como esses que estão aqui, o máximo 5 dias. Boa. Muito bom. No máximo 5 dias. Muito bom. Muitas dicas por enquanto, mas a gente vai para uma dinâmica agora, porque estamos falando no Rolê da Tarde de hoje sobre Páscoa, sobre chocolates deliciosos, maravilhosos, mas também sobre doces típicos dessa época do ano, né? Então, a gente separou aqui para Flá algumas coisas que acontecem aí pro nosso Brasil, com nomes específicos também. E aí eu vou citar para você o nome e de como é feito o doce, e você vai tentar acertar qual é a região do nosso agora país. Você me pegou. Mas assim, você não tá sozinha nessa. O pessoal de casa também tá aqui pra comentar bastante, pra falar se acertou ou se errou. Então agora é com vocês e com a Flá. Mandem energias positivas. Se errar, não tem problema. Eu mesma não sei. Eu nem olhei no roteiro, porque se eu errar, eu vou errar junto com você também. Combinado? Combinado, vamos lá então. Essa sobremesa é típica de estados como Pernambuco e Paraíba. É feita com banana frita, queijo coalho, açúcar e canela. E é chamada de cartola. Qual região você acha que é? Cartola, banana, queijo coalho e canela. Açúcar e canela. Nunca ouvi falar, mas eu acredito que seja Paraíba. Quais os dois estados? É Pernambuco e Paraíba. Pernambuco. Só que aí, norte, sul, leste, oeste, nordeste. De onde você acha que é? Qual região? De Pernambuco? Não, assim, região, por exemplo, é um doce típico. Você falou da ambrosia, um doce típico do Nordeste. Sim, aí você pode citar. Deixa eu ver. Por exemplo, eu acho que é da região sul, acho que é da é região sul. norte. Sul. Quase, Flavinha, Nordeste! Nordeste. Cartola é do Nordeste! Nunca ouvi falar. E é de lá, né? É. Tá vendo como tem tanta pluralidade no nosso Brasil? Tanta coisa pra gente conhecer, né? Eu acho que às vezes a gente fica, assim, muito preso no chocolate, no doce de leite, mas tem tantas outras coisas boas também, né? Tem. Já fica aí a dica pra galera. Ó, agora a gente vai falar sobre o pudim de tapioca. Esse daí você já conhece. Conheço. E qual região é, Flavinha? Posso ser que não surpreenda, né? Mas Bahia, né? Norte, região Nordeste, norte, né? muito bem, região norte do nosso país. Pra quem não sabe, o pudim de tapioca, ele é feito de... Na verdade, ele é uma receita tradicional da Amazônia, né? Na verdade, é feito com tapioca granulada, leite de coco, leite condensado e geralmente servida ali por cima com um coquinho ralado. Eu amo, gente, amo mesmo pudim de tapioca, inclusive Também queria. Adivinha qual receita tá aqui também? Qual? Ambrosia. Eu não sabia, eu fui pega de surpresa também. Então é um doce de origem portuguesa, muito presente na Páscoa gaúcha e mineira, feito com leite, ovo, açúcar, formando ali uma textura cremosa e caramelizada. Mas de qual região você acha que ele é, Flá? Então, eu acredito que... Eu como muito no Nordeste, né? No Nordeste. Porém, eu acredito que seja do Sul. Muito bem! Nossa, eu nem esperei ela terminar de falar, eu já tava assim, meu Deus, que crânio! É por questão da questão do leite, né? Do gado, né? Isso, eu acredito exatamente. que seja do Sul. Sul e Sudeste, é literalmente dessa região. Bom, o nosso próximo doce típico da época é manjar branco com calda de ameixa. Aí é uma sobremesa clássica das ceias de Páscoa, feita com leite de coco, amido de milho, açúcar e servida com calda de ameixa. Qual região você acha que é, Flá? O manjar branco com calda de ameixa. Norte, Nordeste. Sudeste. Sudeste? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, você acredita? Na Páscoa, né? Mas eu também nunca vi falar manjar na Páscoa. Eu também não, geralmente é mais no Natal, né? É, porque eu trabalho muito com sobremesa também, né? Mas assim, o manjar nunca ouvi falar na Páscoa. Eu também não. É mais no Natal. Natal eu faço bastante, muito. Natal eu lembro que era típico, assim, chegava a época de Natal, minha mãe fazia e a gente ficava assim, isso. ah, não, mãe, a gente Mas eu acreditava que seria de origem nordestina. Sul e Sudeste, na verdade Sudeste, Me né? surpreendeu Principalmente essa. Rio de Janeiro e São Paulo. Agora a gente vai falar sobre o bolo de rolo. Gente, quando eu casei, eu fui viajar
Eu vi esses bolos de rolo e eu tava grávida, e nem sabia que eu tava grávida ainda. Mas eu queria todos os dias o tal do bolo de rolo. E lá é tão caro, mesmo sendo da região, é muito caro, né? E é um negócio que às vezes a gente acha que, é um rocambole, não é. É diferente, né? É diferente, é diferente. E aí, aqui está pra gente que assim, é um bolo construído em camadas, bem fininhas, recheada com goiabada. E é muito presente na Páscoa, enfim, de determinada região, que a Flá vai falar pra gente. De onde é o bolo de rolo, Flá? O que você acha? Qual região? É norte. Porque eu acredito que eu conheci o bolo de rolo em Pernambuco. Isso! Arrasou! Eu também! Em Pernambuco. Eu também, quando eu fui viajar lá pra Pernambuco, eu conheci e falei, meu Deus! Sim. Que delícia! Aquele estoque, muito bom. É muito bom, gente. Se vocês forem um dia, vale muito a pena. E o próximo, eu amo. Pé de moleque de rapadura. Qual região você acha? A Flá salivou! A gente falou sobre 1 trilhão e 400 Eu doces. amo rapadura. Ela continuou plena, mas a gente falou do pé de moleque de rapadura, ela até foi pra trás, assim. Descobrimos o ponto fraco dessa confeiteira, eu amo. Amo rapadura, amo. Salivou, muito bom. De qual região, Flá? Olha, eu nunca vi, assim, eu vou muito pro Nordeste, então, pra me falar de região é complicado, porque, né, eu acredito que Norte também, Norte, Nordeste. Nordeste, muito bem. Nordeste. O pé de moleque de rapadura, gente, é do Vocês não Nordeste. faz assim, ó, nossa, é muito bom. Ai, é que muito bom. delícia! Minha mãe ama também a do Nordeste, né? Então acho que é muito típico porque vocês meio que crescem já comendo ali a rapadura, né? Então não tem como vocês não amarem. Pra gente, às vezes aqui do Sul, Sudeste, a gente olha e fica assim, prefiro chocolate, né? Mas pra quem cresceu nessas regiões... Ô, Ju, mas eu sou do Sul, mas... Você é do Sul? Eu achei que você... Então são seus pais. São seus pais que são de lá, né? Nossa, que demais. Mas cresceu também com rapadura, ou não? Cresci com rapadura. Então, a minha mãe, por exemplo, é de lá. Mas, nossa, até hoje, assim, você fala pra ela, ai, mãe, tem um chocolate e tal. Ela, mãe, a tia da esquina tem uma rapadura pra te dar. Ela nem conhece, mas ela vai lá na casa pra pegar. Muito bom. Cada um com seu gostinho, né, gente? Que bom que nem todo mundo gosta de chocolate, porque assim sobra mais pra mim. Inclusive... Esse é o meu... Vocês estão vendo que eu tô salivando o programa inteirinho, né? Eu nunca passei por isso. Mas esse é meu momento. Eu gostaria muito de provar. Agora eu queria que você me ajudasse a fazer as honras. Como que eu posso comer sem babar tudo? Mas esqueci até de um guardanapo, né? Mas essa aqui, ó, eu vou partir aqui pra você. Ai, gente, por pra favor. você tentar pegar todos os... Vai pegar com a mão mesmo? Então Ixi! Aqui, gente, se eu pudesse, eu pegaria até o meu corpo inteiro. Se quiser colocar o aqui moranguinho em cima, põe o moranguinho também. Só não sei se eu vai conseguir amo. morder. Então, ó, galera, aqui a gente tem brownie, creme de avelã. Aqui é o mousse que ela falou, de limão com morango, né? Tá difícil pra mim. E vamos lá, primeira mordida. Nossa. Quebra mesmo, hein? Meu Deus. Eu gostaria de me despedir de vocês, pois agora eu quero devorar esse ovo inteiro. Nossa, o surreal é que você sente o gosto de tudo. Gente, sério. Acho que tá pegando aqui até meu mastigar pra vocês. Que delícia. Nossa. Disparadamente o melhor ovo de Páscoa que eu já comi na vida. Mil desculpas a todo mundo que eu já encomendei ovos, mas acabei de descobrir quem eu vou encomendar esse ano. E tem um espaço pra mim na sua agenda. Maravilhoso, juro. Essa quebra do brownie é surreal, porque não fica tão doce. Acho que talvez se fosse uma casquinha de chocolate, poderia pesar. Mas, nossa, o brownie dá uma amenizada. E olha que eu amo doce, eu amei, gente. Agora... Oficialmente, eu quero agradecer a sua participação, porque eu quero me deliciar aqui à vontade de poder me lambuzar todinha. Acho que é incrível a gente conhecer profissionais, empreendedoras que conseguiram vencer, que conseguem trabalhar ali com o seu próprio negócio, né? E principalmente fazendo coisas assim... que desenvolvem a nossa autoestima. Eu falo que chocolate deixa a gente feliz, plena, por isso que eu como todos os dias e eu tô ansiosa pra comer tudo aqui de novo. Então, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada pelas dicas, pelo seu trabalho. Se você quiser dar um recadinho final pra galera, o espaço também é todo seu, enquanto eu dou mais uma mordida. Eu que agradeço o convite, né? E um recadinho pra galera, o chocolate está em alta, porém...
dá para fazer chocolate para a família toda, com chocolate mais barato, de um jeitinho e de outro. Dá para fazer chocolate para a família toda nessa Páscoa, viu? Chamem a Flá. O Se arroba quiser, pode dela chamar no arroba. tá aparecendo aí. Chamem muito essa diva. Eu já dei não sei quantas mordidas aqui. Vou continuar dando. Muito obrigada. Não se esqueçam que o próximo episódio do Rolê da Tarde tá muito especial também. Então acompanhem e fiquem ligadinhos. Beijo! Ai, que delícia!